como que a gente vai desvendar aqui os sinais e os sintomas da ansiedade, tá? A ansiedade, ela não é a grande vilã nessa história toda. A ansiedade, na verdade, ela é uma emoção, como tantas outras que nós sentimos, que nós temos, tá? Nós já nascemos com ela, então por isso que quando alguém fala assim, doutor, eu quero me livrar da ansiedade, cura essa ansiedade de mim, tira essa ansiedade de mim, eu falo, olha, vamos ressignificar essa frase aí, vamos ressignificar esse eu querer, porque não tem como a gente se curar de algo que faz parte da gente. Não tem como a gente se livrar de algo que faz parte da gente. A gente nasce com esta emoção. Assim como nós sentimos tristeza, alegria, nós sentimos ansiedade. E a ansiedade, ela é importante pra gente. Ah, doutora, mas então por que eu me sinto tão mal por causa dessa bendita dessa ansiedade? Porque quando ela está em excesso, e quando eu digo em excesso, tanto em intensidade quanto em frequência, ela acaba gerando sinais e sintomas que causam, é claro, desconforto, sofrimento e prejuízo na nossa rotina, no nosso dia a dia, tá? Então quer dizer que quando essa ansiedade, pensa comigo, quando você fica em estado de alerta, como que você fica? O teu estado de alerta é ficar prestando atenção demais em tudo, né? Porque você está alerta, você está prestando atenção. O que está acontecendo? Então você fica tenso, você tensiona os seus músculos, porque se você tiver que lutar ou fugir, você já está preparado, né? E aí essa tensão deixa você todo rígido. Você começa o quê? A respirar mais rápido, né? Porque você está preparando para lutar ou fugir. Você começa a ter um coração um pouco mais acelerado. Por quê? Porque aí ele começa a liberar uma oxigenação, né? Através do sangue, da nossa corrente sanguínea maior, para a gente ter a capacidade de lutar ou fugir. Então a gente começa a acelerar o coração, acelerar a respiração, tensionar os músculos, ficar mais rígidos, né? A gente começa a ficar mais preocupado, olhar em volta, o que é que tá acontecendo, que tá perigoso, tá na hora de eu lutar, tá na hora de eu fugir, certo? E aí pensa comigo, esse estado todo que você tá, quando você sente isso, você está neste estado, porque existe um perigo real, é uma coisa. Você realmente precisa estar assim para enfrentar este perigo. Agora, quando o seu cérebro capta que situações são perigosas, ainda que elas não sejam, por conta de alguns pensamentos distorcidos e porque o nosso cérebro tem dificuldade de avaliar o que é um perigo real e o que é um perigo imaginário. Ele captou situações que não são perigosas de verdade como perigo. E aí ele te mantém nesse estado de alerta. E aí você fica nesse estado de alerta, com esse coração acelerado, essa respiração mais curta, mais breve, mais rapidinha, atento a tudo que está em volta. Um certo até medo, né, do perigo que está ali. Esses sinais e sintomas que a ansiedade costumam gerar na gente, e aqui, pessoal, eu tô falando num contexto geral, tá? Tem gente que vai sentir um sintoma só, vai ter um sinal só, tem gente que vai ter um monte, vários. Não vão ser somente esses aqui que eu vou citar hoje, existem vários sinais e vários sintomas. Então, cada pessoa vai manifestar de um jeito, vai sentir de um jeito. E vocês vão entender isso já. Por quê? Porque eu vou explicar para vocês o seguinte. As manifestações da ansiedade, né, os sinais e sintomas, eles se manifestam psicologicamente, então são sintomas psicológicos, cognitivos, são sintomas físicos e são sintomas comportamentais. O que eu quero dizer com isso? A gente primeiro pensa, depois a gente manifesta o físico e depois a gente assume um comportamento frente àquilo. E isso gira um ciclo vicioso. E aí eu posso, às vezes, ter um comportamento que me gere a ansiedade, que me gere um pensamento ansioso, que me gere uma manifestação física. Mas eu quero que vocês entendam que existem as 3 formas de apresentar sinais e sintomas. Vamos começar falando um pouquinho, então, dos sintomas psicológicos, cognitivos, tá? Nervosismo, irritabilidade. Quem aqui nunca percebeu que quando tá mais ansioso, mais no piloto automático, mais acelerado, ou vem ficando ansioso e preocupado constantemente, fica mais irritado? Parece que discute, e aí na hora que vem pensa, nossa, mas pra que eu discuti por isso? Qualquer coisa parece que tá incomodando. Você fica irritado, você fica nervoso, acaba discutindo com as pessoas que estão próximas a você sem necessidade, né? E aí a gente fala que sem necessidade, porque na hora que você vai analisar a situação, você fala, nossa, não precisava ter discutido, podia ter resolvido com uma conversa, né? Sem discussão. Mas aquela irritabilidade, aquele nervosismo da tua ansiedade te fez discutir. Outro sintoma psicológico, cognitivo, dificuldade de concentração.
Quem aqui nunca teve um branco na hora que foi abrir a geladeira? Quem buscar aqui mesmo na geladeira? Abre a geladeira e olha, e não lembra o que ia pegar na geladeira? Aí acaba tomando um copo d'água, né? Ou então, tem que prestar atenção ao que tá lendo, né? Prestar atenção aqui nessa live. Ligou o celular, tá aqui na live comigo, mas tá olhando tudo em volta que tá se passando, o que menos olha é pra mim aqui na live. Dificuldade de concentrar. Porque tá tão acelerado que tá olhando pra tudo em volta. Tá olhando pro celular, tá olhando pro que se passa ali do lado dentro de casa, ou se tiver no trânsito, olha pro trânsito. Quer fazer tudo ao mesmo tempo. É difícil de se concentrar em algo, pegar alguma coisa pra concentrar naquilo. Quem nunca? Também é um sintoma psicológico, cognitivo. Por quê? Cognitivo, ó, dificuldade de concentrar, de manter o foco em alguma coisa, né? Focar naquilo. Por quê? Muitos pensamentos muito acelerados. Você tá aqui, mas você não tá aqui agora. Você já tá pensando no amanhã, depois de amanhã, vivendo o futuro e não vivendo o presente, tá? Então, dificuldade de manter o foco. Outra coisa que a gente tem também como sintoma psicológico cognitivo: preocupação excessiva ou sem uma causa aparente. Quem nunca ficou aí pensando, se preocupando com o que tem que fazer amanhã, que vai dar tempo ou não, se vai conseguir ou não? Primeiro você fica ali preocupado, depois você pensa, não, mas não precisa se preocupar tanto, vai dar tudo certo. Esse momento que você conversa com você e fala que vai dar tudo certo é muito importante. É muito importante. Porque é aí que você dá uma pausa nas suas preocupações, segura essa preocupação toda. E aí depois que passa aquele momento preocupante, você fala assim, meu Deus, mas pra que eu me preocupei com isso? Então aí você enxerga que era uma preocupação sem causa aparente. Como se não tivesse necessidade de você estar se preocupando com aquilo. Ah lá, muito sim, com certeza, verdade. O famoso sofrimento por ansiedade, exatamente. É aquele sofrer por antecipação, né? Uma coisa ali que te preocupou tanto, porque você estava vivendo o quê? Vivendo o futuro, pensando lá no que poderia acontecer, mas essa possibilidade no seu cérebro ansioso é uma possibilidade sempre de resultado ruim. Porque os pensamentos ansiosos costumam ter conteúdo ruim. É como se tudo fosse dar errado sempre. Por isso você se preocupa. Porque o seu cérebro interpreta tudo como perigo. Então o tempo todo você está preocupado com o perigo que está por vir. É como se sempre tivesse um perigo por vir. Então o tempo todo você está preocupado. Certo? E aí quando passa aquilo que te causava preocupação, você fala, nossa, mas pra que eu me preocupei com isso? Então é uma preocupação sem causa aparente. Você acaba verificando que não tinha necessidade de tanta preocupação. Medo constante ou pensamentos de conteúdo negativo, que eu já falei, né, minha gente? Por quê? Porque os pensamentos do cérebro ansioso é sempre de conteúdo ruim. Vai dar errado, não vai dar tempo, não vou conseguir. E aí esse conteúdo ruim acaba gerando o quê? Uma bola de neve. E nessa de bola de neve, ele chega o quê? Na onde? Numa catástrofe. É como se uma coisa ruim fosse puxando a outra. Os seus pensamentos, um pensamento ruim, distorcido, ele acaba gerando um outro pensamento ruim, distorcido, e outro, e ó, bum! Uma catástrofe aconteceu, tudo ali, ó, na sua mente. Tudo ali, ó, no seu pensamento. Então, olha o sintoma psicológico, olha o sintoma cognitivo. Tá tudo acontecendo na tua mente. Aquela preocupação toda, aquele perigo todo, tudo aquilo de ruim que você está imaginando que possa vir a acontecer, tá tudo acontecendo aqui. Por isso que a gente chama de sintoma psicológico, cognitivo. Sensação de que algo ruim vai acontecer. Então você começa a sentir como se algo ruim fosse acontecer. Você pensa que algo ruim vai acontecer, você fala, meu Deus, eu tô com uma sensação que algo ruim vai acontecer. E aí essa sensação, esse pensamento que algo ruim vai acontecer, costuma vir mesmo com um aperto no peito. Né? Eu tô sentindo que algo ruim vai acontecer. Aí vem um aperto no peito. E aí você se preocupou tanto, você pensou tanto em coisa ruim que a cabeça começa a doer. Dá até uma tontura. Parece que dá um branco assim, parece que a cabeça fica meio abobada. Eu costumo dizer que parece que as pecinhas estão soltas. Como se as pecinhas lá dentro estivessem tudo solto, assim, embaralhando. Aconteceu uma situação no teu trabalho e aí você ficou muito ansiosa e aí você quer evitar. E aí você não vai mais trabalhar. E aí você não vai mais no restaurante porque você teve uma crise lá, você não vai mais no supermercado porque você teve uma crise lá, você paralisou. Você não faz mais nada. Porque você tem medo de tudo. Você precisa evitar tudo. Eu tenho medo de ficar ansiosa e passar por uma situação desconfortável. Evitação, procrastinação, paralisação. Olha quantos comportamentos a pessoa que está ansiosa em excesso assume. Se curtiu o vídeo,
Dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever